Bom, conforme anunciado, estou aqui com o aniversariante do mês, né, gente? A gente tem que realmente destacar Márcio Belo. Quem em Porto Nacional não conhece, não ouviu falar, Márcio Belo, grande percussionista, músico, artesão, artista, pai, vô, o cara é de tudo nesse mundo. Seja bem-vindo, Márcio. Obrigado, Márcio. Prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? E para celebrar aqui com você também essas datas importantes para nós, né? Para a história dos tambores, a minha história pessoal também. Claro. Então é isso, estamos felizes. É isso, gente. A hora que a gente ficou sabendo que o Márcio estava, né, celebrando aí seus 60 anos de vida e 27 anos, quero até corrigir aqui, eu tinha falado 26 no anúncio, não é 27 anos de fundação, de criação do Tambores Tocantins, que na verdade é um exemplo, né, de organização, um exemplo de dedicação à cultura, ao resgate, né, daquilo que é tradição, um exemplo no fortalecimento da educação dos jovens, né? Isso. Então, quer dizer, é muita coisa boa que envolve aí. Não, além disso, a boa música, né, que Tambores Tocantins sempre apresentou para todos nós. Nós vamos falar sobre tudo isso, né? E, inclusive, eu gostaria de começar, Márcio, já que a gente está falando de aniversário, 60 anos, vamos falar um pouco da vida, né? Da Sim. história, que é o que tem que realmente ser celebrado, né? Exato, a vida, né? Exato. E nesses 60 anos, você tem uma trajetória marcada pela música. Sim. A música é o que faz parte da sua vida. Exato. Na verdade, eu me reconheci com a música muito cedo, né? Então, assim, o meu avô, eu tive a oportunidade de conviver desde a infância, a partir de 2 anos com ele, e ele era um músico da cultura popular e tradicional, né? Ele era natural da Bahia, lá de Lençóis, aqui perto da gente, né? Na Chapada da Diamantina. E quando eu era criança, ele brincava, sapateava, acho que com saudade, né? Da terra dele, que eu nasci lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, né? No Pantanal. E então, assim, meu avô passava essas coisas brincando, levantava cedo, começava a cantarolar. Então, desde cedo eu prestava atenção nele, né? Então, aos 6 anos, eu já tinha algumas habilidades musicais e também artesanal. Então, assim, eu já conseguia fazer meus brinquedos, minhas pipas, né? Fazia algumas fantasias. Fantasia de carnaval, que já foi um pouquinho mais adiante, que na minha casa, a minha mãe e minhas tias sempre costuraram, né? A minha mãe, ela sempre foi professora, minhas tias também trabalharam na educação, mas elas costuravam. Então, eu também, muito cedo, eu aprendi a costurar. E também tinha, assim, Campo Grande tem uma cultura de escola de samba também, né? E aí, logo cedo, também eu tinha um vizinho, o seu Bolinha, que, através dele, eu acessei uma escola de samba, então eu já comecei a participar do carnaval e já gostava de fazer essas fantasias. Então, assim, a arte surge para mim na minha infância ainda, tanto na questão da música, da percussão, como na parte artesanal das habilidades manuais também. A hora que você fala que a arte surge para você na sua infância, realmente a importância é muito grande, né, dessa vivência, né, das crianças em meio à arte, né? Exato. Acho que isso molda, realmente direciona, desperta, né? Exato. Todos nós acredito que tem uma arte dentro de cada um, né? Ela tem que ser despertada, né? Exato. Assim, na cultura dos povos indígenas, de onde eu também tenho minha origem, né? Do lado da família do meu pai, a gente vê a arte como uma coisa comum, assim, não é... Tipo assim, você ter uma habilidade manual de fazer o artesanato, de fazer os seus adereços, não é uma coisa especial, é uma coisa natural. De todos. Todo mundo tem habilidade, né? Às vezes as pessoas também, quando eu estou em algum lugar, nas feiras, tem gente que vem conversar comigo sobre instrumentos e fala assim, nossa, eu não tenho ritmo. E eu falo, não, se você tiver todo mundo tem ritmo, porque a gente nasce com um coração, né? Um tambor dentro do peito. E se você tiver uma arritmia cardíaca, você vai ter que ir para o hospital, né? Você está numa situação de risco, né? De vida. Então, todos nós, a música e a arte é inerente ao ser humano. Todos nós temos essa habilidade. O que acontece é que, às vezes, pelo próprio entendimento, né? Assim, vou até dar um exemplo. Quando eu era criança e falava que ia ser artista, o meu avô, que era artista popular, falava para mim assim, não, meu filho, é muito difícil isso, música e arte não dá camisa a ninguém, né? Era um termo que ele usava.
Então, assim, mas era pela própria dificuldade que o artista encontra, própria barreiras. Naquele tempo e ainda hoje. E ainda hoje, então não é fácil. Então, a gente voltando lá nessa minha origem, então, assim, a arte surgiu muito cedo, eu me descobri artista criança, e aos 12 anos de idade eu já vendi minha primeira peça de artesanato. E entendi, falei assim, eu posso viver disso, eu posso sobreviver disso. E aí eu canalizei toda a minha trajetória para a música e para o artesanato. E brinco também que sempre o artesão sustentou o músico. Deixa eu te falar uma coisa. Você falou aí, assim, claro que daí agora a gente vai pular alguns anos da sua vida. Você chegou no Tocantins, você teve inatividade e ali você encontrou mestres. Isso. Né, que despertou em você também o seu lado de pesquisador. Exato. Né? Como é que foi essa experiência? Então, eu tive essa trajetória novo, aos 12 anos. Chegou quando no Tocantins? Eu cheguei no Tocantins em 90. Eu cheguei para a Fundação de Palmas, para a Pedra Fundamental de Palmas. Na verdade, eu vim com um emprego para a primeira emissora de TV de Palmas. Né? Eu vim ser iluminador e cenógrafo. Então, assim, já tinha essa habilidade também, que dos 12 eu ingressei no teatro, então eu aprendi muita coisa técnica sobre teatro, especialmente iluminação e cenografia. Então, com 17 anos eu já era profissional da música, mas também profissional técnico em iluminação, projeção com Super 8, que naquele tempo a gente não tinha essa tecnologia, então a gente fazia projeção de cinema também feito em Super 8, né, que era uma coisa mais acessível, vamos dizer, portátil, e cenografia e iluminação. Então, quando eu vim para Palmas, eu vim para trabalhar como cenógrafo e iluminador da TV Palmas, a extinta TV Palmas, e trabalhei 3 meses nessa TV. Então, durante a gravação dos programas, eu fui acessando tanto a galera da música, os compositores, né? Naquele período eu conheci Genésio, Dorivan, Banda Som da Terra, que era de Gurupi, grandes músicos. Então, fui conhecendo toda a cena tocantinense, né, daquela época, e também grupos tradicionais, mestres da cultura tradicional. E aí, em 92, eu conheci Natividade e fui abraçado, né, assim, pela comunidade. As pessoas me receberam muito bem e me colocaram na roda, como eu sempre digo. Então, através do mestre Dió, do mestre Belarmino, mestre Patrício, né, e grandes outros mestres, tia Bem-vinda, tio Irineu, eles me abraçaram, né, me acolheram enquanto músico, pesquisador, interessado por toda aquela cultura, e através deles, né, desse encontro, aí sim, aí eu começo a pensar no projeto que viria a ser o Tambores Tocantins, né? Então, isso em 1992. Então, eu chego em 90, em 92 eu eu já estava convivendo, vivenciando toda essa carga cultural, entendendo tudo isso. E aí sim, aí eu começo, paralelamente com um período de estudo meu, que eu me dediquei praticamente 10 anos ao estudo da percussão, e viajava para Salvador todos os anos, de 92. Tem uma escola lá, Parque Pan? Era um evento, era o Panorama Percussivo Mundial, que foi um evento criado pelo Naná Vasconcelos, Gilberto Gil e a produtora Beth Caires, para uma valorização da percussão brasileira. E você participou lá? Participei durante 10 anos. Então, lá foi um dos espaços de estudo onde eu acessei mestres, não só do Brasil, mas de vários países diferentes. Eram 10 cursos, né, vamos dizer, a cada ano. E depois eu frequentei também a OIM, que era a Oficina de Investigação Musical, de um dos fundadores do Olodum, que era o maestro Bira Reis, né, que era saxofonista e percussionista, e tinha essa escola. Então, eu frequentei esses espaços também, cursos de férias da Universidade Federal da Bahia, fui ouvinte também e aluno, ouvinte também do Balé Folclórico, da implantação do Balé Folclórico da Bahia. Então, eu tive essas oportunidades, né, de acessar espaços e pessoas que subsidiaram todo esse trabalho que desencadeou no Tambores do Tocantins. Mas aí eu quero saber o seguinte, a hora que você começou, eu fiquei achei interessante, a hora que você estava em atividade, que você encontra aqueles mestres, e eu sei que lá eles não tinham
os instrumentos que eles contavam, sim, né, das suas histórias. Então, esse aqui, a história é desse instrumento. É desse instrumento. E aí você, então, visualizou de acordo com as palavras deles, você recriou o instrumento, foi isso? Foi assim, a gente tem uma pessoa muito importante na atividade, que é uma ativista cultural, que é a Simone Camelo, né? Que é uma grande amiga também. Então, quando eu a conheci em 92, ela me falou: Márcio, aqui existia um instrumento que é um instrumento da Sussa, né, de natividade, da região sudeste, especialmente de natividade, que ele existe só na memória das pessoas, né, de alguns mestres que sabem falar sobre o instrumento. A gente não tem um desenho, a gente tem uma foto, a gente não tem um... De que ano que é isso, então? Isso é em 91 para 92. É que eles estavam falando da época dos instrumentos. Eu acredito que pelo menos ele deve ter ficado desaparecido pelo menos aí um meio século, 50, 60 anos. Então, assim, a SUS, as manifestações na atividade nunca deixaram de acontecer, né? Sempre foram muito fortes, como são até hoje. Mas alguns elementos, né, no caso, como os tambores de cerâmica, barro, né? que é o fuxico e o caxambu, que é um outro instrumento do mesmo formato, só que maior, eles tinham desaparecido. Então as pessoas só falavam sobre o instrumento. Aí a Simone me perguntou se, através da narrativa desses mestres, que tinham esse conhecimento na oralidade, eu conseguiria trazer o instrumento de volta, refazer ele através da narrativa. E eu falei, vamos tentar, né? Então, assim, eu fiz um trabalho que durou praticamente 8 anos de tentativas, né? De várias experiências. E depois de pronto, eles... Isso, aí a cada vez que eu fazia um exemplar, levava em atividade. Aí a Tia Bem-vinda, né? Que é uma ícone, que inclusive dá nome a um grupo, que é coordenado pela professora Verônica na atividade. Ela foi uma pessoa que me deu muito subsídio, porque ela sabia, ela era deficiente visual na época, então ela só tateava o instrumento, mas ela sabia tocar e ela era a remanescente mais antiga, né, da origem desse instrumento. Então, esse aí qual que é? Esse aqui é o fuxico, né? Ele é um instrumento que ele tem esse nome porque ele é um instrumento que ele sola, né? Ele toca muito, fala muito. Então, ele tem um nome porque ele é um fuxiqueiro. É um fuxiqueiro. Ele fica fuxicando. Vamos ver o que ele fala. Ele... Então, ele é um instrumento que ele tem um som bem alto, muito agudo, fala muito. E ele tem esse destaque de fazer o solo do ritmo, né? E aí, junto com ele, a gente tem o caxambu, que é o mesmo formato, só que um instrumento maior, com um timbre mais grave, e mais um terceiro instrumento, que é o roncador ou puxa-tripa, que é um instrumento tocado por 2 pessoas, que é uma cuíca ancestral, tocada por 2 pessoas. Uma pessoa fica montada no tambor, tocando na pele, e uma segunda pessoa fica atrás, fazendo o ronco da cuíca, ou do roncador, né? Que é uma cuíca ancestral. Então, às vezes o pessoal, nossa, parece uma cuíca. Eu falo, não. Esse aqui é o tataravô da cuíca. Então, a cuíca é esse instrumento aprimorado, né? E esses instrumentos, eles têm origem na África. Quantos instrumentos você resgatou assim? São, assim, a gente produz hoje e passa para dentro do projeto praticamente todos os instrumentos que são das tradições tocantinenses. A caixa da folia, os pandeiros da catira, os roncadores, os tamboris, os caxambus de madeira e os tambores de barro. E aí a gente vai além também com instrumentos de outras culturas, que fazem parte de culturas tradicionais brasileiras. Então, as alfaias, tambores xamânicos, os abês, né? Então, assim, uma infinidade de vários itens que pertencem à cultura tradicional brasileira, com ênfase nos instrumentos tocantinenses, sendo que o fuxico e o caxambu, que são os tambores de barro, é o nosso elemento principal. Então, assim, ele é aquele tambor, aquele item que só existe na cultura tocantinense, na Sussa de natividade da região sudeste do estado. É muito importante. Gente, olha só. Música, conhecimento, né? Tradição, o resgate de instrumentos que já estavam aí esquecidos no tempo, tudo isso acontece com o Márcio Bello quando ele está presente. E por falar nisso, Márcio, vamos ouvir aí
uma mensagem de uma pessoa que está sabendo que você está fazendo aniversário? Bora. Solta aí, vamos ver. Oi, amor. Passando aqui para te desejar um feliz aniversário, um feliz novo ciclo, uma vida muito feliz e cheia de realizações. Falar o quanto você é especial, o quanto eu te amo, tá bom? Beijos. Ai, ai. Bom, Obrigado. é isso. Acho que não Nossa, tinha ninguém melhor do que emocionante. a Sulamita para deixar essa mensagem para você, né? Minha esposa, companheira aí, assim, eu sempre digo que eu só consigo, né, conseguir fazer tudo isso porque tenho a força dela, né, do meu lado, e ela, assim, é uma pessoa que ela é além da minha esposa, né? Ela é produtora, ela é coordenadora, cuida da parte pedagógica dos tambores. A gente realizou muitos sonhos, né? Coisas que a gente nunca nem sonhou que aconteceram. As viagens, né, dos tambores para fora do Brasil. Então, assim, sempre também é um processo difícil, porque eu, nas minhas caminhadas, às vezes eu passo muito tempo fora de casa, né? Às vezes ela está junto, mas ela às vezes não está, ela acompanha de longe. Então, é realmente a maior, melhor e mais importante parceira e minha esposa, né? Então, a mãe da minha filha, a avó do meu netinho, né, do Matheus. E então, assim, é muito importante. A pessoa que não tem palavras para definir, né, a importância dela, para mim e para os tambores. Com certeza, né? Com certeza. Ela fez questão de mandar. Bom, olha só, a gente está falando então com o Márcio Belo, né, que é fundador, criador dos tambores Tocantins, e a gente sabe o quanto isso aí mudou, inclusive, a história de Porto Nacional no sentido aí da sua cultura, né? Deu aquela força a mais, uma cidade que realmente, né, traz essa história do berço, né? A história da cultura do Tocantins, do Brasil. E Márcio Belo vem e reforça tudo isso com a criação de tambores Tocantins, como ele diz, saindo inclusive além das fronteiras do Tocantins, né? Já vai aí para todos os estados brasileiros, né? Sim. Levando aí essa trupe toda, que é uma meninada talentosa, né? E inclusive no exterior. A gente viu, você esteve na Itália, Noruega. A nossa primeira experiência fora do Brasil, assim, internacional, vamos dizer, foi em 1992, na Eco 92, né? Aí depois a gente participou numa sequência já na Rio +20, também um evento internacional da Paralimpíada também, na programação cultural da Paralimpíada de 2016 no Rio de Janeiro, né? Dividimos o palco com a Velha Guarda da Mangueira. Um outro evento também internacional no Brasil, falar do Brasil primeiro, dos eventos internacionais, a gente dividiu o palco em Campo Grande em 2010, no Avamarandu, os Guaranis convidam com Milton Nascimento e Nação Zumbi, né? Então, e em 2005 a gente acessou o primeiro evento fora do Brasil, o Ano do Brasil na França, né? Aí a gente passou nessa ida, a gente não foi com o grupo, mas eu fui com um espetáculo solo, já denominado Tambores do Tocantins, que eu tive a participação lá especial do Giba Gonçalves, que é um dos fundadores do Olodum também, que mora na França, e de um grande compositor baiano chamado Raimundo Sodré, que também participou lá comigo nessa apresentação. Foram 5 apresentações em noites consecutivas no Carreau du Temple, em Paris. Aí, em 2007, nesse mesmo ano de Paris, eu segui para a Noruega. Foi a primeira vez que eu fui na Noruega. A gente já tinha um contato, já tinha uma parceria aqui em Porto Nacional de uma entidade norueguesa, que é... Isso em nome do Tambores. Já o Tambores do Tocantins. E com você tinha mais quantos integrantes? Nós somos 13 pessoas nessa viagem de 2007, né? A gente viaja por 23 cidades da Itália e mais 18 apresentações na Noruega, cidade de Bergen e também distritos, né, outras cidades menores que a gente circulou na Noruega, instituições de educação, escolas, universidades,
hospitais psiquiátricos, né? Então, assim, a gente foi em parceria com a KBB, que é a Kirkens-Bymisjon de Bergen, Missão Urbana de Bergen, né? Que é uma cidade, a segunda maior cidade da Noruega, e também através da AIFO, que é a Associação Italiana Amigos de Raul Folerot, que é uma instituição que trabalha com saúde, que já é parceira da Consaúde, que também é a nossa entidade mantenedora, é a entidade aqui em Porto Nacional que tem essa referência internacional também. Então a gente circulou por esses lugares, estivemos na Rádio Vaticano, tocando ao vivo, e passamos em Bolonha, Milão, Monza, Torino, Cervo, La Messia Terme. Então assim, a gente circulou a Itália inteira, né, com o show dos Tambores do Tocantins, e foi uma experiência única assim, para meninos que nunca tinham saído de Porto. Eu lembro na entrevista para os jornalistas, numa coletiva que a gente fez de lançamento antes da viagem, um jornalista perguntando para um dos meninos que ia viajar qual era o lugar mais longe que ele tinha ido de Porto, ele falou que era Pium, né? Então assim, a gente viajou 12 horas atravessando o oceano, então foi uma experiência marcante na vida deles, né, que tiveram essa oportunidade. E depois a gente segue pelo Brasil, né, várias oportunidades pelo Brasil afora, e depois de 2010 o nosso intercâmbio com a Universidade Queen Mary de Londres, né, e o Barbican Center, que é um centro de artes, formação de arte, dança e drama, né, teatro. E então assim, são essas experiências que a gente teve através do trabalho dos tambores, né? Que, como eu disse anteriormente, a gente nunca trabalhou pensando nisso. Isso foi consequência chegar tão longe, né? De um trabalho que foi reconhecido, não só no Brasil, mas por pessoas, universidades, instituições de países, né, da Europa, como a Noruega, a Itália e o Reino Unido. Não tinha como não ser reconhecido. O trabalho é bom, a gente sabe. Sou fã declarado, ele sabe disso, né? Acho que todo mundo que conhece, todo mundo que escuta aí as batidas do Tambores do Tocantins se apaixona, porque realmente, gente, ali tem uma emoção, tem uma história, né? Não é uma música vaga, você percebe o quanto realmente tem uma sincronia e o quanto a felicidade. Eu vejo a alegria e a felicidade dos componentes no palco, sabe? Sempre quando você assiste, né, que eu já tive a oportunidade de ver, eu sempre percebi isso, a alegria com que tocam, né? De fazer aquilo que gosta. Exato. Isso é que é importante, né? Exato. E dali as crianças, a gente vê que é um projeto que começa já com as crianças pequenas, né? Isso, a partir de 7 anos, né? Já pode acessar o projeto. Pois é, e essas crianças passam a ter uma formação moral, né? Aquela formação de coletividade, né? De respeito ao próximo. Tudo isso é muito importante, não é só música, porque na verdade não pode nem dizer só música, que a música é muito mais que tudo, né? A gente sabe o quanto que a música influencia e direciona para o bem aí a vida das pessoas. Ô Márcio, eu vou chamar só um breve intervalinho, a gente já volta, é rapidinho. Beleza, tranquilo. Solta um comercialzinho para a gente ir, rapidinho. E voltamos aqui com esse bom bate-papo com o Márcio Belo, né, percussionista e fundador do Tambores Tocantins, está comemorando 60 anos. Foi que dia? Já passou? 28. Dia 28. Foi dia 28. Poucos dias. E também comemorando 26 anos. 27 anos do Tambores Tocantins. Tambores Tocantins. Essa data é quando? Essa data é junto com o meu aniversário. Junto com o aniversário. Dia 28 a gente... Uma festa só. Isso, a gente deixou... Eu acabei de chegar de um evento em Olinda, né? Eu tive por 12 dias lá participando da maior feira de artesanato da América Latina, FENEARTE, 26ª edição e minha 5ª participação representando o Estado. E hoje tem comemoração, né? Hoje tem comemoração. Coloca na tela para nós aí, por favor, o convite. Hoje é o dia da gente fazer essa celebração, vai acontecer lá na Consaúde a partir das 19 horas. A gente vai ter uma amostra de audiovisual, alguns filmes sobre... alguns videoclipes sobre os tambores, nossa trajetória, e também vamos ter um mapeamento com imagens, né? O Luiz Isidório vem fazer um mapeamento, então a gente vai ter umas projeções bem legais lá no ambiente, e vamos ter um show com os tambores e alguns convidados que estão
que a gente vai confirmando aí ao longo do dia. Muitas pessoas já confirmaram a presença, Dorivan mesmo. Dorivan vai estar participando junto com os tambores, o Everton dos Andes, aqui de Porto. Só parceiro então, bom. Muitos parceiros. Eu sei que tem muita gente confirmando e acho que é legal o pessoal ir conferir, celebrar com a gente, vai ter parabéns, vai ter bolo. Olha só, uma grande festa. Uma celebração, né? Inclusive, você viu ali a entrada franca, né? Entrada franca. Não tem essa de será que acabou o ingresso? Não, é entrada franca. É entrada franca. Chame os amigos, a família e vai lá. A gente vai ter um controle só se chegar num limite lá de 200 e pouquinhas pessoas, que é o que comporta lá o espaço da Consaúde. Então, se a gente atingindo esse número de pessoas, a gente vai restringir a entrada, né? Se for aparecer todo mundo que gosta dos tambores, vai dar mais gente. Tem que levar o evento para a praia. Mas a gente vai ter, assim, vai ficar bem legal, a gente está preparando o espaço da Consaúde lá com bastante carinho. As pessoas podem levar o seu piquenique, né? Isso. Pode levar a sua bebida, o lanche, a gente vai ter uma mesa de frutas, mas o lanche é compartilhado, então cada um pode levar a sua bebida, seu lanche, e lá a gente vai celebrar todo mundo junto. Essa palavra compartilhada segue a sua vida, né? Segue. Olha, a música percussiva, como é o exemplo dos tambores, ela precisa de ser feita, a gente não faz música sozinho, né? A gente precisa do outro. E essa conexão, né? Porque tambor é comunicação, tambor é você conversar através dos ritmos, né? Você tocar as pessoas através dos ritmos, e não tem quem não se contagie com o som dos tambores, né? Não só dos tambores do Tocantins, mas do tambor, o instrumento universal. Ele bateu, né? Pô, já todo mundo é um instrumento de comunicação muito forte. Eu também costumo dizer nas minhas falas, nas minhas aulas, que o primeiro meio de comunicação sem fio não é o celular, é os tambores, né? Que sempre houve essa comunicação à distância desde o início, quando a gente começa a perceber a vida. O ser humano começa vamos dizer assim, a pensar, né, antes da fala, do verbo, a gente começa com a música. O universo batida, né? Começa com o som, né? A formação do universo, ele tem um som. Então, a música é inerente ao ser humano e ao universo. A gente tem música o tempo todo, o vento, a chuva, os pássaros. Então, a gente tem a música que nós produzimos e é isso. A gente tem as trilhas sonoras dos filmes, das novelas. Imagina um mundo aí no silêncio, que tristeza que né? Imagina a música, é isso mesmo. Agora, você falou do Dorivan, já confirmou? Confirmou, mandou agora, e nós vamos publicar um vídeo dele, ele já mandou. Vamos ver se ele fala com a gente também. E o Dorivan tá por aí? Se tiver, pode soltar aí. Tambor abalou, abalou, abalá. O tambor abalou, abalou, abalá. Tambor abalou, abalou, abalá. Salve Márcio Belo, salve seus 60 anos, salve seus 27 anos de tambores do Tocantins. Salve a sua militância dos tambores, salve a nossa amizade. Você merece tudo de bom, meu irmão. Você é uma pessoa que está no coração de todos nós, no coração dos tocantinenses. Você, hoje, o dia é seu. Viva, aproveite, e muitos tambores, muitas salvas de tambores para o seu aniversário. Feliz aniversário, irmão! Valeu, Dorivan. Grande amigo. Obrigado. Né? Grande amigo e irmão, né? É uma das primeiras pessoas que eu conheci também, da cena musical. E é um talento nato, né? Nato, grande irmão, meu parente, né? Como nós, descendentes dos povos indígenas, nos tratamos, né? Então, sim, é uma grande referência, né? Um grande compositor e meu amigo, meu irmão. Que privilégio, né? Privilégio, amigo do Dorivan. Assim como tantos outros, né? Que você tem realmente aí esse contato no meio musical, o respeito que você tem por todos eles, né? Inclusive, tem mais. Vamos ver. Mesmo? Vamos ver se tem mais alguém falando aí de... Que isso, velho. Eu vou chorar aqui hoje. Oi, pai. Quero te parabenizar mais uma vez pelos seus 60 anos e dizer que te amo muito, muito, muito. Tenho muito orgulho e me inspiro muito em você. Beijo. Ai. Gosta de música? Gosta. Ela tocou nos tambores desde pequenininha. Quando ela tinha 1 ano e meio, eu já colocava o instrumento na mão dela. Então,
Ela começou a tocar e participou dos tambores até ela ir para a faculdade. Aí ela precisou de mais tempo, mas ela sabe tocar. E tem o meu netinho Matheus, né, que é o filho dela, que está com 2 anos e 4 meses, né? Ele é de dezembro. E ele já está se iniciando também, né? Pensa bem, você acha que o neto do vovô Belo já deu um monte de tambor para ele, ele já tem o setup dele lá. Amassando as panelas tudo em casa. E além da Juliana, eu tenho uma filha, a filha mais velha, né? Eu fui pai bem novinho, com 17 anos, então eu tenho a Jéssica, que mora em Brasília, né? A Juliana é arquiteta e a Jéssica é nutricionista. E ela também tem mais netos, tem a Maria Gabriela, né? Tem o Theo, o Thomas e a Marília, né? A Maria Gabriela já tem 21 anos, é minha neta mais velha. Aí tem o Theo, que está com 8 anos, o Thomas, que tem 2 anos, quase 3 completos, e a Marília, que tem 1 ano e meio. Então, assim, eu tenho 2 filhas maravilhosas, né? E esses netos também, que são o maior orgulho do vovô, né? Coisa boa, família grande, grande, coisa boa isso. demais. Bom, olha só, tem imagem aí do pessoal fazendo a confecção dos tambores, não sei se deu para selecionar a tempo da gente bater esse papo, né? Que o Márcio, ele resgata esse feitio, olha só, essa imagem é antiga, hein? Isso aí é no Encontro de Culturas Tradicionais, deve ser ainda, sei lá, talvez 2000. E ali a gente vê os tambores. 99. Com careta lá. Isso, né? De onde que é a origem dessa ideia aí? Então, os tambores, a gente tem aqui no Tocantins, a gente tem os tambores de barro, né, que a gente já viu aqui, que eu falei sobre o fuxico, e nós temos os tambores que são feitos de madeira. Então a gente tem, é bem comum aqui no Monte do Carmo, a gente tem o tamburi e o caxambu, que é um tambor que tem o mesmo nome do tambor mais grave de barro, e eles são da cultura da caçada da rainha. E eles têm um formato assim, são cilindros de madeira, com o couro preso com cravos também de madeira, só que eles não têm essa estética, né? Eles não têm cara, eles são um tronco liso. E eu, assim, pensando numa estética para os tambores, eu redimensionei, construí eles em tamanhos bem maiores do que o original, e dei essa característica, que é uma homenagem ao nosso povo, né? Aos afrodescendentes e os povos originários. Então eu tenho os tambores que a gente chama de cabeça de negro e os tambores cabeça de índio, né? E também temos animais silvestres. Então a gente tem a capivara, tem anta, tem corujas, né? E esse tambor você faz só para o seu grupo ou você vende esses tambores? Então, a gente começou fazendo os tambores para a gente ter uma estética, né? Porque assim, eu pensava, a gente vai para um palco, se a gente tiver uns tambores que tem um cara e tal, a gente já tem um cenário. Então a gente já tem uma estética visual que a gente... E ficou uma marca. É uma marca, né, dos tambores. E depois, com essa questão do pensamento da economia, da sustentabilidade dos tambores, aí a gente começa a produzir também para comercializar. Tanto que eu frequento feiras de artesanato desde 90, desde quando eu cheguei no Tocantins. Então, assim, já comecei a representar o Estado criando artesanatos identitários, coisas que identificassem o Tocantins através do material ou da questão estética mesmo. E aí eu fui aprimorando até chegar nesses tambores e também outros instrumentos que chamam udu, que são instrumentos que são umas bolas de barro que tem furos, né? E você tocando nesses furos, o instrumento tem um som. E aí eu criei uma estética também para esses udus, que é uma alusão ao nego d'água ou cabeça de cuia. Como o instrumento tem um som de água, um som aquático, vamos dizer, aí eu criei uma estética desse ser aquático que é o nego d'água ou cabeça de cuia, que muita gente conhece, assim como a buiúna, né? É um ser que protege os rios da pesca predatória, de qualquer tipo de ação predatória para as águas, para os rios. Existe esse ser que é conhecido como nego d'água, cabeça de cuia, que vira o barco, engancha o anzol, fura a rede. Então a gente sempre traz dentro da nossa identidade, da nossa estética, uma alusão à nossa identidade, às nossas histórias,
às nossas lendas, os mitos, né? Que isso é a forma de a gente mostrar o Tocantins. Então, a gente traz isso nos tambores, essa homenagem às etnias, ao povo tocantinense, a nossa fauna, que são os animais, e também nosso meio ambiente, né? O cerrado, né? E toda a carga, toda a existência que existe nesse meio ambiente. Nós, os animais e as árvores, a floresta e as águas. Tá certo. É muita história, gente. Bom, olha só. Nós temos, inclusive, um QR Code que pode colocar na tela aí. Acho que foi esquecendo de colocar. Tem um QR Code que você pode falar com a gente, né? Pode aí, através do seu celular, mire aí para esse QR Code, mande aí uma mensagem, se você quiser dar os parabéns para o Márcio, né? Para poder participar aqui com a gente. Fique à vontade. Pode manter aí esse QR Code aí, que o pessoal vai participando. Olha só, deve ter mais gente. Vamos lá. Tem mais algum recadinho aí para o Márcio Bello aí? Oi. Olá, pessoal. Aqui é Everton dos Andes, passando aqui para parabenizar o meu amigo Márcio Bello por mais um ano de vida e que essa data se repita por muitos e muitos anos, com muito amor e felicidade para você e toda a sua família, que também é a minha família. Abraço, meu brother. Esse aí também é outro que está na luta aí incentivador da cultura, da música, né? Grande ícone. O Everton também é um parceiro, assim, de primeiro dia em Palmas. Quando eu cheguei, ele trabalhava na TV Palmas, né? Então, assim, nós nos conhecemos lá, no início do meu trabalho no Tocantins, e seguimos parceiros, né? Muitos projetos juntos. A gente fez talvez o primeiro projeto de representação do Tocantins lá em 91, que chamava Viagem ao Tocantins. E nós fizemos um circuito nacional, saímos daqui para Porto Seguro, depois Belo Horizonte, Nanuque, Nova Viçosa, em Minas Gerais, Espírito Santo, e depois Goiás, e voltamos para o Tocantins. Então, a gente tem um trabalho assim bem do início de tudo, e depois seguimos na parceria e, por influência do destino, eu me casei com a irmã do Everton. É cunhado. Então, meu cunhado também. 30 anos de amizade, isso, virou então, família. Estamos tudo em família, né? A Sulamita é irmã do Everton e é isso, são parentes. Não, muito bom. É outro grande talento que nós temos aí. Sim. Inclusive, o aniversário dele passou batido aí, não sei para mim pelo menos, ou vai ser, mas é uma pessoa que a gente tem que também aqui parabenizar, né, sempre que puder, porque realmente é um lutador. A gente acompanha aqui o passo a passo do Everton, é um guerreiro aí pela cultura de Porto e também do Tocantins. Então, verdade. Parabéns a ele também. Isso aí. Bom, vamos lá, deixa eu ver. Tem imagens aí dele. Eu pedi imagens da confecção dos tambores, mas não sei se tem. Pode deixar meia tela aí, dividindo com a gente um pouco da história lá, aqueles vídeos mais antigos, né? Para o pessoal que está assistindo a gente e revivendo, né? Muitos que viveram essa época aí. Tem muitas crianças daquela época que hoje estão adultos aí, largaram a música, será? Como é que tá? Virou algum músico aí que... Então, tem vários, assim, né? As nossas atividades sempre, a gente conciliou Palmas e Porto Nacional. Então, em Palmas a gente trabalhou muito tempo em parceria com o projeto Artefato, né? Que fica ali nas Arnos, na Arno 304 Norte. E paralelamente com o Porto. Então, desse começo lá dos anos 90 para cá, muitos alunos, né, dos tambores se profissionalizaram e são músicos profissionais hoje, trabalham na cena de Palmas e tal. Aqui em Porto também a gente tem vários, mas talvez assim, um grande ícone dessa história toda é o Aldo, né, que hoje ele é o mestre aqui do núcleo de Porto Nacional. Ele começou nos tambores com 7 anos de idade. E hoje ele já está com quase 40. Quase 40. Eu falo brincando, né? Ele tem 30 e poucos anos. E o filho dele, o Miguel, né, é um dos meninos que é destaque nos tambores, onde a gente tem andado. Então, assim, hoje a gente já tem os netos dos tambores. A meninada que eu considero meus netos, porque eles também me chamam de vovô, pede a bênção, né? E isso é importante porque é uma forma de a gente perpetuar. Então, quando a gente vê que os alunos
que participaram lá no começo, quando criança. Hoje tem os filhos no projeto, então, assim, é uma garantia que realmente tudo isso, todo esse trabalho que foi plantado, todo esse legado, né, que a gente construiu, tem a garantia da continuidade. Porque Legal. eu sei que isso não vai acabar no Aldo e nem nos filhos do Aldo, né, e dos outros meninos que fazem parte dessa história. Então, para mim, assim, eu sempre digo, às vezes as pessoas perguntam, qual que é o melhor projeto, a melhor coisa que você fez na sua trajetória aí como músico? Eu sempre vou dar a referência que foi os Tambores do Tocantins, porque foi o Tambores que me situou enquanto músico, que me deu assim, gás e oportunidade também, né? Porque a gente não faz nada pensando, planejando, eu vou fazer isso para que eu vou para o exterior, para ser reconhecido, para ficar famoso. Não. Um trabalho musical como os Tambores, a gente não faz para ficar famoso. A gente faz para música, para as pessoas. Porque a música é uma ferramenta, assim, a melhor ferramenta que eu conheço de inclusão, né, de horizontes, né? A música te abre horizontes. A música te leva a lugares que você não imagina, que foi o que aconteceu com os Tambores. Então, assim, quando você faz uma arte com verdade e você pensa naquilo como uma ferramenta que pode melhorar a condição das pessoas, né? Que pode te proporcionar, assim, que te possibilita abrir os horizontes, você pensar que você é mais do que você realmente acha que é. Né? Então, assim, quando você se dedica dessa forma e pensa em um trabalho nesse sentido, tudo, apesar da dificuldade, tudo se conspira a favor. Né? Tanto que nós estamos aqui há 27 anos de trajetória, né? Eu estou chegando cheguei nos 60 anos, a minha filha até brincou comigo, a Juliana, que eu estava ansioso para chegar nos 60, e realmente eu estava, né? Porque é um marco, assim, você começa a perceber que é muito tempo, sabe? É muito tempo trabalhando, muita luta, muita resistência, muito esforço. E aí também você começa a sentir que o seu corpo te cobra, né? Apesar que você chegou um garotão, né? O Márcio, a gente olha ele aqui, o cara é fortão, tá esticadinho. Realmente o cara nem parece que lutou tanto na vida, parece que viveu mais na sombra, no ar-condicionado. E é muito pelo contrário, né? Um cara que sempre batalhou, sempre esteve na luta aí. Muita ralação. Muita ralação, muito esforço para poder chegar onde chegou. Mas a vida te recompensou. Você tá um cara firme. E se a gente torce para te ver daqui com seus 70, com o mesmo ano, a mesma força e vigor que você tem hoje. Exato. Eu tô brincando com a galera. Meus amigos falam, pô, cara, você nem parece que tem 60. Eu falo, a lataria tá boa, mas o motor já tem três retíficas já. Mas foram bem feitos. E vamos ver quem é que fala mais de Márcio Belo. Então, deve ter mais gente aí mandando um abraço. Solta aí, vamos ver. Parabéns, Márcio Belo, pelos 60 anos. Te amamos. Beijo, irmão. Te amo. Gente. Sua mãe também tá novona. Tá, minha mãe tá com 86 anos. 86. Cara. Minha mãe é uma pessoa importante para a história da educação no Tocantins, né? Ela viveu aqui por 11 anos. Quando eu vim para o Tocantins em 1990, eu chamei a minha mãe para vir, sabe? Ela é professora desde sempre, e ela tinha ganhado uma licença prêmio lá do Mato Grosso do Sul, né? Que ela era servidora lá. Aí eu cheguei no Tocantins e ela tinha 9 meses de licença. Eu falei, vem para cá, né? Vem ficar aqui comigo um tempo. Porque eu morei longe da minha mãe desde 14 anos. Quando eu comecei minha atividade artística, eu saí de casa e fui correr o mundo. E aí minha mãe veio, não ficou só os 9 meses, ficou 11 anos. Ela participou do processo de criação da universidade, da Unitins, a Universidade Estadual, né, do Tocantins, que foi uma transição da antiga Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras do Norte de Goiás, que era aqui em Porto, no Colégio das Irmãs. Então ela chega e tinha uma vaga de substituição do professor Fidêncio Bogo, e aí minha mãe ingressa na universidade e não vai mais para Campo Grande. Aí ela participa da criação da Universidade Estadual,
e depois da criação da Universidade Federal, trabalha ainda na UFT, no campus de Porto, até a aposentadoria dela. Ela está em Brasília. Não, em Campo Grande. Aí em 99 ela se aposentou. Minha irmã passou no vestibular lá em Campo Grande para veterinária e elas foram embora. Lá junto. Tá as duas aí. Elas duas estão lá. Eu tinha um irmão também que faleceu, o Marcino, né? Conhecido aqui. A gente sempre tratava ele me chamava de Maninho, eu chamava ele de Ninho. Então aqui em Porto todo mundo conhecia ele como Ninho. E ele foi uma pessoa também que participou dos tambores, e há 5 anos ele... Mais velho. Ele era mais velho, ele faleceu, aí agora eu e a Ana Laura e a minha mãe, nós 3 aí. Tá certíssimo. Mandar um abraço para ela, né? Tá, abraço, aí. Mãe. Abraço, Laurinha. Beijo para vocês, obrigado. Realmente faz parte da sua história. Eita. Gente, vamos reforçar aqui, vai acontecer hoje, então, coloca na tela para mim mais uma vez aí, o evento em comemoração ao aniversário de Márcio Belo e também dos tambores. Olha só, 60 anos, mestre Márcio Belo, né? 27 anos de tambores do Tocantins. Entrada franca, lá na Consaúde, hein? Hoje, sexta-feira, tá? Isso. E, claro, né? Além de Márcio e os tambores do Tocantins, vai ter convidados, vai ter muita música boa, momentos realmente de muita diversão, muita amizade, né? E celebração, porque é o que a gente precisa, celebrar a vida, celebrar aí os bons momentos, rodear de amigos, isso, né, familiares. É super importante. Isso, né? É o que vai acontecer então hoje lá na Consaúde, e você, mesmo que não tenha proximidade, né, direta com o Márcio, acho que todo mundo é amigo do Márcio, o Márcio que está lá no palco, todo mundo se sente amigo dele, vai lá participar, né, vai lá estreitar essa amizade, esse contato aí com o Márcio. Mas só para a gente fechar, já estamos aqui dando quase 13 horas da tarde, e a gente então vai falar o seguinte, só relembrando, você falou que a música está dentro de cada um. E eu já vi você ensinar batendo no corpo, Sim. desce, vai lá embaixo. Quer dizer, é fazer despertar a música que há em cada um. Isso. Né? Esse bater faz com que as pessoas se encontrem. Como que é essa teoria? Sim, assim, a percussão ela começa organicamente. A gente não tinha instrumento. Então, assim, antes de existir os instrumentos, a gente tinha o maior e melhor instrumento, que é o corpo. Eu aprendi isso com o mestre Naná Vasconcelos, que ele falava que o maior instrumento é o corpo e o melhor é a voz, porque com a voz você se comunica, você fala, você se coloca, né? Você chama a atenção. Então, essa grande questão da comunicação. Então, a música é isso, é você se comunicar com as pessoas. Então, existe esse processo que eu faço as dinâmicas, onde a gente usa o próprio corpo como instrumento, né? E depois, quando a gente não conseguiu mais extrair som desse instrumento, a gente começa a criar instrumentos, tambores, flautas, né? Que os tambores são a primeira forma de expressão musical. Quando a gente não conseguiu mais tirar som do próprio corpo, a gente começa a inventar objetos, instrumentos para poder produzir a música. E essa é a dinâmica dos tambores. Então, quem acessa os tambores, o que acontece? Ele vai aprender primeiro a fazer um tambor, vai aprender sobre o tambor, sobre os ritmos, e depois isso tudo começa a fazer parte da sua vida, né? Quando você compreende a música como uma coisa inerente à nossa vida. E aí, a partir disso, a música se torna uma coisa fácil, simples. Porque às vezes as pessoas colocam uma distância muito grande entre a pessoa e a música, fazer música. E a gente tem que entender que a arte ela é acessível para todos. Então essa é a ideia dos tambores, é facilitar, proporcionar que muitas pessoas, quantas quiserem, possam acessar e ver que isso não é uma coisa distante da gente, é uma coisa que faz parte da nossa vida, que faz parte do seu organismo e que vai te trazer um bem. A música é cura, né? Eu falo isso por mim mesmo, a música que me curou, que me salvou, que me projetou, que me deu oportunidade. É muito simples o pensamento dos tambores. Eu tento facilitar para outros o que talvez foi difícil para mim, que foi mais duro, que foi mais distante. Então a gente tem que encurtar essas distâncias e proporcionar que as pessoas possam acessar a arte, porque a arte transforma. Ela muda a vida das pessoas e sempre positivamente. Não tem ninguém que acessa a arte ou a música que vai ter algum sofrimento com isso. Muito pelo contrário, vai te libertar, vai te dar outro panorama. Você vai enxergar a vida muito mais colorida, muito mais bonita
muito mais tranquila e é isso. Essa, para mim, a música é isso tudo e muito mais. Certíssimo. Bom, antes da gente finalizar, tem mais alguém que vai mandar um recado aí para o Márcio? Vamos ver. Celebrar os seus 60 anos e o aniversário dos tambores do Tocantins é um marco de esperança e de resgate da ancestralidade. E nós vamos comemorar com essa frase de Naná Vasconcelos: se não tiver percussão, o coração batendo, não há vida, não tem música. Parabéns, tambores do Tocantins, e parabéns, Márcio Belo. Muito obrigada pelo grande trabalho que você faz aqui em Porto Nacional. A Consaúde reconhece a sua trajetória, a sua luta e a sua contribuição social. Oh, meu Deus do céu. Dona Luciana da Consaúde, figuraça também, esteve aqui com a gente esses dias. É outra que também é amante da cultura, amante de tudo que é bom. Pessoa, povo bom, né, Mar? É igual você falou, a música tem esse poder, né? Você foi caminhando, encontrando pessoas do bem, pessoas que realmente querem, né, transmitir só alegria e preservar essa cultura, né? Através aí da música, do seu artesanato e de muito mais. Então, acho que assim, que você realmente tem a participação em tudo isso, é um valoroso, né, nome dentro da cultura portuense, tocantinense e do Brasil. Eu tenho certeza que lá na Bahia tem gente que fala Márcio Belo, lá em Cuiabá tem gente que fala Márcio Belo, tem muitos lugares aí que estão te espelhando na sua grandeza, no seu talento, e nós portuenses que tem uma honra e a alegria de tê-lo aqui conosco, né? É isso aí. Vivendo aqui, tendo esse fácil acesso, e é por isso que a gente o convidou, e vamos convidar mais vezes. Tá certo, Sempre que Moacir. tiver uma disposição aí, tiver um tempinho, participe com a gente, porque sempre será um prazer recebê-lo. E parabéns. Tá, né? muito obrigado. Parabéns pela sua juventude, pela sua força, vigor, né? Por esses 60 anos, que venham tantos outros. E parabéns aos tambores Tocantins também, que é valiosíssimo para todos nós. Muito obrigado. Certo? Gratidão Parabéns. a você. E nos deu esse grande, TVN. fez aniversário e nos deu esse grande presente, né, de estar aqui com a gente. Então, isso. É muita sorte nós tê-lo aqui em meio à sociedade portuense. Eu agradeço muito, queria agradecer especialmente a Consaúde, né, essa entidade maravilhosa que há tantos anos sustenta, que mantém essa força. Não é fácil também manter um trabalho de uma entidade como a Consaúde, mas é um espelho para a gente também de perseverança, Com de certeza. resistência, né, e ter pessoas maravilhosas como a Luciana. Fazer um salve aqui também ao Dr. Eduardo e à doutora Heloísa Manzano, que são grandes exemplos para todos nós, né? E agradecer a você mais uma vez por esse momento e a todas as pessoas de Porto, a todo mundo que segue, que curte, que aplaude, que fortalece o trabalho dos tambores, né? Então, para nós é só motivo de alegria e gratidão. E a ideia é essa, a gente conseguir seguir aí mais 10, 20 anos. Como eu te disse, a gente tem também, agradeço a todos os pais, né, dos alunos que acessam os tambores, a todos os alunos que participam daqui de Palmas, de vários lugares do estado, que a gente já teve a oportunidade de conviver, ensinar e apoiar, a rede de pontos de cultura do estado do Tocantins. Então, deixar um abraço para todo mundo, porque é muita gente, então eu vou deixar um grande abraço, uma salva de tambor. Dá tempo de cantar uma musiquinha? Dá demais. Então, com essa música que chama Sopro Ancestral, que é uma música nova que eu acabei de compor, e tem algumas novidades, a gente vai lançar alguns singles esse ano, mas essa especialmente ela foi aprovada. A gente vai lançar um videoclipe pela lei municipal, né? A gente já fez um projetinho para a PENAB do município e aprovamos o single, que é essa música que eu vou cantar agora. E eu vou te pedir só um minutinho, só para eu agradecer a cada um dos que se dispuseram a mandar esse vídeo para nós. Tive a ideia, comecei a falar um com o outro, pensei assim, né? Vou chamar vários, porque todo mundo que eu chamei mandou, tanto é que eu parei. Falei, vou parar, porque eu sei que o cara realmente tem os amigos. Só gratidão aos amigos. Porque são muitos que queriam, com certeza, né, ter participado, mas eu parei os convites porque a gente também não teria tempo para todos. Mas aqui eu sei que muitos gostariam de parabenizá-lo e agradeço demais a participação de cada um de vocês. E, claro, já deixo aqui, já me despeço, né, de hoje, lembrando que segunda-feira estarei de volta. A gente termina ouvindo Márcio Belo, né, para
tenhamos todos aí um ótimo final de semana. Logo mais à noite na Com Saúde você vai ver isso aqui acompanhado dos tambores do Tocantins. Então, é só festa. E também no domingo tem encerramento do Portfolia. Cara? Grande forrozão aí. Com o Dorival Dantas, né? Que vai ter também grande show. É fim de semana de muita música. Exato. Certo? É muito bom demais. Você é louco. Então eu já me despeço, agradeço a sua participação. Tá. E vamos fechar então com a música boa aqui de nosso amigo Sopro Ancestral. É uma música que fala do vento, né? Que nós estamos chegando em agosto aí, setembro é a época das ventanias. Esse vem. Esse é uma homenagem, né? Uma referência a esse elemento, o ar, né? O vento. Tá certo. Então ela é assim: ouço o vento, o sopro que dança, a energia que vibra a esperança. Sopra leve, sopra fundo, vento velho, som do mundo. Corre livre pela mata, vento canta, alma exata, respirais no ar. Rodopio sem lugar, ecoa no peito, um canto perfeito. Ar que leva, ar que traz, dança leve, nunca jaz, o invisível a nos guiar. Respira fundo, deixa o ar falar. O som dos pássaros, a brisa calma, os maracás chamam